Buenas! Bom, gente, esse vídeo aqui é para a gente resolver a nossa lista de exercícios sobre propriedades físico-químicas das substâncias orgânicas, né? Tá chegando pertinho do nosso trabalho. E houve algumas dúvidas ali sobre a resolução desses exercícios, né? Então resolvi ser o primeiro, esse é o primeiro da gente resolver ali, até para sanar as dúvidas realmente fazendo o próprio exercício. Bom, o primeiro exercício era sobre ponto de fusão e ebulição, e pedindo inclusive o motivo. Bom, a questão A, nós tínhamos duas moléculas, uma com 8 carbonos e outra com 12 carbonos. Perguntava qual era o maior ponto de ebulição. Quanto maior a molécula, maior o ponto de ebulição. Então, esta segunda molécula aqui, esta grandalhona aqui de 12 carbonos, exatamente pelo fato de que ela tem uma maior massa molar. Então, primeiro item, quanto maior a massa molar, maior o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Tá? Ela vai virando, digamos, uma pasta. Né? Em termos de hidrocarbonetos, que são esses dois, então começa no estado gasoso, os 4 primeiros hidrocarbonetos, metano, etano, propano e butano. Depois já vai passando para um estado líquido muito volátil, né? Mas um estado líquido, e aí vai se tornando aquele estado mais um óleo que vai tendo uma viscosidade maior, aí um óleo lubrificante, uma viscosidade que vai até se tornar uma graxa, e até ir para o estado, por exemplo, um piche. Então, quanto maior a massa molar, maior o ponto de fusão e ebulição. Aquela ali foi a letra A. Na letra B, nós temos outras duas moléculas, praticamente nesse caso aqui a mesma massa molar. Aqui nós temos um nitrogênio, aqui nós temos um carbono, mas é praticamente a mesma massa molar. Na verdade, é a mesma massa molar, né? O carbono tem massa 14, nitrogênio 15, e eles acabam compensando aqui. Tá? Mas o que vai realmente fazer a modificação de esta primeira molécula aqui, que está sendo circulada aqui pelo mouse, né, ela vai ter um ponto de fusão e ebulição maior. Por quê? Ponte de hidrogênio, gente. A ligação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio, né, a gente chama comumente de ponte de hidrogênio, o pessoal costuma chamar de ligação de hidrogênio. Que é o FON, no caso da orgânica, né, é oxigênio e nitrogênio. O flúor não vai poder fazer porque só faz uma ligação, a gente já discutiu isso. Né, mas nitrogênio e oxigênio em ponta de molécula. Né, ele vai fazer essa ponte de hidrogênio, que são as ligações de hidrogênio. Ligação intermolecular, lembrando, ligação intermolecular. Letra C, né, outras duas moléculas com nitrogênio também, embora essa aqui tenha um ponto de fusão e ebulição relativamente alto, mas essa aqui vai ser maior, mesma massa, tá? Absolutamente mesma massa. Aqui nós vamos ter um dipolo, mas aqui nós temos ponte de hidrogênio. Então, ponte de hidrogênio, prioridade sobre dipolo. Como é que eu sei que tem dipolo? Porque existe uma polaridade nessa molécula. Como é que eu sei que tem polaridade? Porque existe um heteroátomo. Heteroátomo vai indicar uma polaridade naquele local ali. Tá? Então, essa polaridade pelo nitrogênio, os elétrons livres aqui, vai dar uma polaridade, ele vai fazer ligações de polo. Mas pontes de hidrogênio vão ter um ponto de fusão e ebulição maior. Então, esta molécula aqui, ponto de fusão e ebulição maior. Então, presença de ligação de hidrogênio aqui. Letra D. Duas moléculas são hidrocarbonetos, pode ver que só tem carbono e hidrogênio, mas aqui nós temos insaturações. Insaturação. Saturado, insaturado. Para quem lembra, quando eu falei sobre insaturação, eu disse que a insaturação parecia uma coisa tão boba, né? Cada insaturação, simplesmente em relação à saturada, simplesmente tira 2 hidrogênios. Mas é a diferença, por exemplo, do óleo de soja e a margarina, do óleo de milho e a margarina de milho. Né? Então, a hidrogenação faz com que rompa a ligação dupla e torne uma molécula saturada. Então, saturado vai ter ponto de fusão e ebulição maior. Então, aqui, por causa da saturação,
Quanto mais saturada for a molécula, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Aí se mistura tudo, bom, aí cada caso vai ser um caso. Quanto maior a molécula, tem que analisar todos os casos, mas é mais raro, assim. Normalmente tem alguns indícios bem fortes, tipo, uma molécula tem presença de muitas pontes de hidrogênio, que é a prioridade. Ponte de hidrogênio, a gente pode dizer que é a prioridade. Depois massa molar também, não adianta ter uma ponte de hidrogênio, né, se a massa molar não é próxima uma da outra. Mas é raro ter esses exemplos assim muito complexos que não dê para extrair exatamente qual é a essência daquilo ali, que eles estejam muito próximos um do outro. Questão E. Nós temos aqui ponte de hidrogênio nas duas moléculas, né? A diferença é que aqui nós temos 3 pontes de hidrogênio, né? 3 carbonos e cada uma ponte de hidrogênio, e aqui nós temos 5 carbonos e uma ponte de hidrogênio. Obviamente, né, esse aqui, ponto de fusão e ebulição maior que esta molécula aqui. Tá? As massas são relativamente parecidas, né? E embora esse álcool aqui seja bastante viscoso, mas a viscosidade desse aqui vai ser até maior. Então, este aqui vai ter um ponto de fusão e ebulição maior. As moléculas vão estar, digamos, mais atraídas. E a nossa última, né, aqui no caso, a presença de mais pontes de hidrogênio. A nossa última da fusão e ebulição, né, nós temos aqui um grupo funcional que a gente ainda não estudou, mas são os aldeídos, e aqui álcool. Embora que tenha hidrogênio, não é ponte de hidrogênio, porque o hidrogênio está ligado no carbono. Aqui sim. Então, maior ponto de fusão e ebulição neste álcool em relação a este aldeído. Tá, então, maior ponto de fusão no álcool, exatamente pelo mesmo motivo, ponte de hidrogênio. Tá, gente? Então, ponte de hidrogênio, prioridade de polo e depois de polo induzido. O exercício 2 já era um pouco diferenciado, né? Nós estávamos trabalhando com a ideia da solubilidade em água. Lembrando que a solubilidade em água é o que faz a molécula, na verdade, ser polar, tem a ver com a polaridade da molécula. Polar vai ser solúvel em água, apolar vai ser solúvel em solvente orgânico, tipo gasolina, até determinados tipos de álcoois. O próprio álcool é um solvente orgânico que junta melhor os dois mundos. Ele dissolve um pouquinho, principalmente bastante, como se fosse polar, né, e um pouquinho apolar ainda. Mas é principalmente polar o álcool. Ele é infinitamente solúvel na água e vice-versa. Primeira molécula, então, nós temos, né, um álcool de cadeia bem longa e um álcool de cadeia curta. E nesse caso é o inverso agora, né? Então, quanto antes, quanto maior a molécula, maior a massa molar, maior o ponto de fusão e ebulição. Aqui é o contrário, né? Quanto menor a massa molar, maior a solubilidade em água, né? Então, neste caso aqui, nós vamos ter aqui esse álcool, aqui é o butanol. Nós vamos estudar depois os nomes, ou butanol, ali para simplificar o nome, né? Esse álcool aqui vai ser mais solúvel em água em relação a este álcool aqui. Próxima questão, letra B, né? Nós temos de novo essas duas moléculas, só que neste caso aqui, ponte de hidrogênio contra dipolo. Ponte de hidrogênio novamente, né? Maior solubilidade em água, porque a água é o próprio exemplo de ponte de hidrogênio, né? Oxigênio e hidrogênio, embora a água não seja orgânica, ela tem uma afinidade muito grande, são as próprias pontes de hidrogênio. A água não era para ser líquida na temperatura ambiente e é líquida por causa das pontes de hidrogênio. Uma massa molar relativamente pequena para ela ser líquida. Então, presença de pontes de hidrogênio. Aqui não faz ponte de hidrogênio, faz pontes de hidrogênio, né? Letra C. Mais duas moléculas, novamente, né? O nosso aldeído e nosso álcool, novamente, presença de ponte de hidrogênio. O aldeído vai ser insolúvel? Não vai ser insolúvel, mas em relação ao álcool, ele vai ser menos solúvel. Tá, então eu estou comparando uma com a outra. Eu não estou dizendo que uma é solúvel e a outra é insolúvel. Eu estou comparando uma com a outra e dizendo qual é a que tem maior solubilidade.
Tá? Então, em relação a uma outra, né, aquela ideia de, não, mas as duas são insolúveis, sim, mas tem uma que vai solubilizar aquela taxa mínima um pouquinho mais. Tá? Letra D, aqui, ó. Então nós temos, não acabou as pontes de hidrogênio, né? Acabou a construção de pontes de hidrogênio, mas nós temos aqui um exemplo de polo e de polo induzido. Então uma polaridade aqui, existe elétrons livres, aqui par de elétrons livres, que vão criar um dipolo aqui, embora não faça ligação com o hidrogênio, vai haver uma polaridade aqui. Então esta molécula aqui, em relação a esta molécula, que é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, esta molécula vai ser mais solúvel em água. Novamente, ponte de hidrogênio, dipolo induzido na ordem de prioridade. Tem a presença de um grupo polar, os heteroátomos, que é o próprio vai formar o dipolo aqui. Próxima. Aqui nós temos um álcool e o dipolo. Né? Então, ponte de hidrogênio, dipolo. Agora sim, né, mais uma vez, presença de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Sequência, nossa última, comparando um álcool com hidrocarboneto, não tem nem graça. O álcool vai ser muito mais solúvel em água, então solubilidade do álcool em água. Presença de ponte de hidrogênio aqui, tá, gente? Nossa última questão, a questão 3, eram 9 questões, e eu pedi para fazer indicação se era solúvel em água ou insolúvel em água. Questão da solubilidade, tá, gente? Lembrando, insolubilidade é meio um mito, né? Ela é solúvel, só que tão minimamente que ela acaba sendo dita como insolúvel, que é praticamente o apolar ou polar. Polar solúvel em água, ou hidrossolúveis, como a gente viu estudando as vitaminas, né? Ou os lipossolúveis, que seriam as insolúveis em água, ou apolares, tá? Só para situar. No próprio problema que eu coloquei, né? Solúvel em água, que é polar e hidrossolúvel, ou insolúvel, apolar e lipossolúvel, conforme a estrutura de cada um. Então, primeira estrutura, gente, hidrocarboneto. Tá? Mas tem ligação dupla aqui, hidrocarboneto. Hidrocarboneto não tem o que pensar, ele é insolúvel em água. Tá? Insolúvel em água. Então, olhou ali, não tem heteroátomo, não precisa pensar. Insolúvel em água. Questão B. Essa molécula aqui é do paracetamol. Vamos dar uma olhada nela. Tem uma ponte de hidrogênio aqui. Tem outra ponte de hidrogênio aqui. E ainda tem um heteroátomo aqui. Ó. Ela vai formar uma polaridade nessa ponta aqui. Não é a mesma coisa que ponte de hidrogênio, né? Mas a gente poderia, mal comparando assim, gente, para cada ponte de hidrogênio, ele segura, digamos assim, o equivalente a uns 6 carbonos, para tornar esses 6 carbonos solúveis em água. Tá? Não é uma regra fixa, né? Mas aqui nós temos 2 pontes de hidrogênio e o equivalente a 8 carbonos. Tá? Mais ainda essa parte polar aqui da molécula. Veredito dessa molécula, né? Ela é solúvel. Tá? Ela é solúvel em água. Próxima molécula, então, a letra C. Nós temos a molécula da cafeína, tá, gente? Eu fui questionado, adorei a questão de um colega ali que ele colocou, tá, senhor, mas a cafeína, né, não é para ser. Onde é que existe ponte de hidrogênio aqui na cafeína? Não tem ponte de hidrogênio. A cafeína não tem, é triste ver aqui, mas ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, para quem não localizou, né? E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 heteroátomos, e nenhum desses heteroátomos faz ponte de hidrogênio. Bom, como é que fica a história? Cada heteroátomo também, né, ele vai ter aquela questão da polaridade. Se vocês observarem, quase que intercala. Tem 8 carbonos e 6 heteroátomos. Cada um desses heteroátomos tem elétrons livres. Tem uma série de ligações duplas também aqui, que deixam os elétrons relativamente livres. Tá?
Eu, sinceramente, se eu tivesse que classificar ela, seria como pouco solúvel, mas a solubilidade dela vai aumentando com a temperatura. Eu consultei o Merck Index para realmente tirar a dúvida, né, e ela é tida como solúvel. Existe um grau de solubilidade dela, ela é solúvel em água. Então, se eu tivesse que escolher entre a solubilidade ou insolubilidade para essa molécula, ela é uma molécula solúvel, embora, né, não haja ponte de hidrogênio e embora haja polêmica sobre ela. Mas se a gente for pensar, né, tá, é uma quantidade pequena de cafeína que tem no café, são sempre miligramas, mas esses miligramas eles dissolvem ali, né? Então, café, 1 grama, se eu não me engano, dissolve em 46 mililitros de água. Não é muita quantidade de água, não, se a gente for pensar. E à medida que a temperatura vai aumentando, essa quantidade de água vai até caindo. Né? E café, a gente sabe que a gente toma, alguns preferem café quente ali. Tá? Então, veredito da molécula da cafeína, né, ela é solúvel. Tá? Então, embora essa aqui é um exemplo aqui, embora não haja pontes de hidrogênio, frisar bem, né? Ela é toda, ó, não tem mas no nitrogênio, não tem. Não tem nenhuma ponte de hidrogênio, mas ela é uma molécula polar devido à quantidade de heteroátomos que ela possui, tá, gente? Próximo, então, letra D. Aqui nós temos uma molécula muito longa, com uma parte polar aqui. Isso aqui é uma cetona. A gente não tem dúvidas de que ela vai ser insolúvel. Pelo tamanho da molécula, pela distribuição aqui dessa parte polar aqui, ele nem torna essa cabeça polar aqui. Né? Se fosse, existiria até 1 grau de solubilidade em água, mas pelo tamanho da molécula e por ele não fazer ponte de hidrogênio, ela se torna uma molécula insolúvel. Letra E. Essa molécula, a gente olha, bastante complexa, ligação dupla, mas entra no caso da primeira. Cadê os heteroátomos? O carbono até dá uma enganada, que aqui tem carbono, olha que bonitinho. Não, né, gente? Ela é apolar, não tem heteroátomos, não tem ponte de hidrogênio, não tem polaridade praticamente nela. Então, insolúvel. É uma molécula apolar e ela vai ser insolúvel. Olhei, gente, para a molécula, só tem carbono e hidrogênio apolar, tá? Insolúvel em água. Próxima molécula, tá? Também a mesma coisa. É muito bonitinho o design dela ali, parece uma navezinha espacial, sei lá o que ali. É claro que ela pode ter outras conformações aqui, mas é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto eu não preciso nem pensar muito no assunto, tá? Ela vai ser insolúvel. Insolúvel, acabou a história. Tá? G, aqui é o contrário, tá? Nós temos a glicerina, nós temos 3 pontes de hidrogênio aqui nessa molécula. Essa molécula apareceu antes lá com um álcool que era com 4 ou 5 carbonos, só que ela estava na forma de traços. Tá? Essa aqui é a glicerina. A glicerina, bastante solúvel em água. Tá? Então tem um grau de solubilidade grande e ela é um ponto de fusão e ebulição relativamente alto também, em vista das pontes de hidrogênio. Tá, gente? Solúvel, então. Próxima molécula. Nós temos aqui ponte de hidrogênio, ponte de hidrogênio, ponte de hidrogênio e uma polaridade. Esse grupo aqui da ponta, que é o OH e O ligado em carbono, e esse daqui, né, torna ele um ácido carboxílico. E aqui tem um grupo chamado amina. Isso aqui é um aminoácido. Tá? O nome dele é aminoácido. Aminoácido, esse aqui, inclusive, vai ser solúvel em água, visto 3 pontes de hidrogênio para 6 carbonos. Né? E mais a polaridade ali. Então, molécula solúvel pelas pontes de hidrogênio. O H é muito fácil de reconhecer, mas tem que lembrar que o nitrogênio também vai fazer aquela ponte de hidrogênio. E aí a nossa última molécula, né? Que sem graça. É um hidrocarboneto. Tá? Hidrocarboneto insolúvel, acabou a história. Não tem nem o que discutir.
insolúvel, deu, já era, já foi, né? Insolúvel. Pessoal, persistindo dúvidas, tá, gente? Por favor, façam contato. Gente, se vocês deixarem comentar, não estou pedindo comentário no vídeo, tá? Nem inscreva-se no canal, deixe seu like, né? Não é isso. Mas se vocês postarem aqui mesmo comentários sobre o vídeo, tá? Ele aparece para mim. Eu recebo por e-mail ali e aí respondo ali nos comentários mesmo, ou mandem e-mail prof.ari.ilha@gmail.com, tá, gente? Fiquem à vontade, por favor. Em breve a gente vai estar tendo aula ao vivo, né? Vamos fazer meeting ao vivo ali e só nós, tá, galera? Então, por enquanto ainda, essa semana ainda não, né? A gente vai corrigir provavelmente as outras listas direto no quadro ou no PowerPoint, a gente vê ainda, tá? Mas não deixem de questionar, não deixem de perguntar. O nosso trabalho vai ser agora em aula, né? Durante a aula mesmo, para poder vocês acompanharem ali direitinho, né? E naquele mesmo modelo que a gente tinha conversado, tá? Eu quero mais ter um termômetro do que vocês estão aprendendo do que dar uma nota para vocês, tá, gente? Então é para vocês fazerem com tranquilidade. Bom, galera, estou me alongando demais aqui, esse vídeo está muito longo já, então fui!